a sua Bíblia em Marcos, capítulo 2, dos versos 13 ao verso 17. E o título da mensagem de hoje é: Quem devo seguir? Quem devo seguir? Hoje está na moda, né? Seguir todo mundo em rede social. As pessoas se degladiam dia após dia, buscando novos e novos seguidores. Mas quem de fato eu e você temos que seguir, irmãos? Essa é a pergunta para nós respondermos através desse texto hoje. Vamos lá, Marcos capítulo 2, dos versos 13 ao verso 17, diz assim a palavra de Deus. Jesus saiu novamente para a beira-mar, e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E levantou-se Levi e o seguiu. Quando Jesus estava à mesa, na casa de Levi, estavam também ali muitos publicanos e pecadores sentados, junto dele e de seus discípulos, pois eram em grande número e o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo que ele comia com publicano e pecadores, perguntavam aos discípulos: por que ele come com publicano e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isto, disse-lhes: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Abaixe sua cabeça. Senhor, Pai amado, nesse momento nós estamos mais uma vez, Deus, com as Escrituras abertas, e nós estamos clamando, Pai, a ação do Teu Santo Espírito no nosso meio, Deus. Pai amado, abra nosso coração e entendimento, para que as verdades contidas aqui, Deus, nos ressignifique. Que nós possamos, Pai, sair daqui hoje muito melhores do que nós entramos, Deus. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de forma livre, de analisar, Senhor, de estudar a Tua Palavra. Muito obrigado por tudo, Deus. Seja conosco. E essa oração que fazemos, Pai, não é nos nossos méritos, mas é no de Jesus. Amém. Meus irmãos, domingo passado nós vimos, no texto anterior a esse, Jesus realizando outro milagre impressionante. Dessa vez foi a um paralítico lá na cidade de Cafarnaum, que foi levado até ele por 4 homens que, impedidos de se aproximar de Jesus por conta da grande multidão que se aglomerava à porta da casa, e que eles fazem? Eles decidem subir no teto e descer aquele paralítico até o lugar em que Jesus se encontrava. Esse texto, irmãos, nos evidenciou os problemas segundo a nossa visão, sobre a nossa perspectiva, de como avaliamos as situações na nossa perspectiva e desejo do nosso coração. Vimos também como Deus analisa o problema segundo a perspectiva dele, e como visamos dar as nossas soluções e como Deus visa dar as soluções dele na minha e na sua vida. Vimos todas as implicações e aplicações que esse texto nos trouxe, e hoje estamos diante da continuidade do capítulo 2, desse maravilhoso texto, que eu tenho certeza absoluta, irmãos, que irá falar muito ao meu e ao seu coração. Amém? O capítulo número 1 do Evangelho de Marcos, ele tem o propósito de evidenciar o grande poder de Jesus como sendo o Filho de Deus, que se fez servo. Já aqui no capítulo 2, o propósito do autor é mostrar toda a oposição, toda a adversidade que Jesus enfrentou, também como sendo filho do homem. Meus irmãos, o texto de hoje nos mostra o segundo embate que Jesus teve com os religiosos da sua época. E o que nos chama a atenção aqui é que tanto na primeira quanto na segunda, quem inicia o embate foi o próprio Jesus. Meus irmãos, o primeiro confronto se dá porque Jesus, antes de curar aquele paralítico da sua enfermidade, o que ele faz? Ele perdoa os pecados dele.
o que causou uma grande perturbação nos escribas que estavam lá. E aqui no segundo confronto, Jesus vai sentar à mesa com publicanos e pecadores, o que também causará, irmãos, uma grande revolta naqueles religiosos que estavam ali acompanhando Jesus. Então, mantenha sua Bíblia aberta, por favor, e vamos ao texto. Lê novamente comigo o verso número 13. Acompanhe comigo a leitura. Jesus saiu novamente para a beira-mar, e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Meus irmãos, contrariando muitas e muitas denominações por aí, muitos crentes que não gostam ou não se atentam para isso, é que a principal característica do ministério de Jesus é o ensino. Quando se tratava de ensinar, de instruir os discípulos e o povo acerca das verdades do reino de Deus, Jesus, ele não media esforços. Poderia ser a situação que fosse, a dificuldade que fosse, a oposição que tivesse, lá estava ele, cumprindo a missão dada por Deus, pregar o Evangelho. Lembram as condições de Jesus quando ele curou o paralítico de Cafarnaum? Ele tinha acabado de chegar de uma viagem extremamente difícil, extremamente exausto, e mesmo assim ele ensinava toda aquela multidão. Meus irmãos, uma coisa é fato, Jesus, ele não tinha preguiça. E nesse ponto, nós, quando eu digo nós, estou dizendo batistas, de uma forma geral, nós tomamos de lavada de muitas outras denominações por aí. Denominações que nós não podemos nem chamá-los de irmãos em Cristo, porque eles creem num outro evangelho, que não é o da cruz. E espalham essa mensagem, irmãos, veemente. Uma coisa é fato, o empenho deles, irmãos, é invejável. Eu morei no Japão muito tempo. E um belo dia, um belo domingo, eu estou em casa, domingo de manhã, 7 horas da manhã, me toca a campainha. Eu cheguei no olho macho da porta para olhar. A hora que eu fiz a leitura de quem estava ali fora, eu falei, não é possível. Até aqui no Japão? Pois é, irmãos, eles estavam lá. Eles estavam lá. Nesse ponto, eles sim imitam Jesus. Pois a preguiça é uma coisa que parece que eles desconhecem, irmãos. Eles não veem, eles não colocam empecilhos quando se trata de levar a mensagem que eles levam. Então Jesus, a fim de cumprir à risca a ordem dada por Deus, nem bem chegou de uma missão, ele já sai em outra. Aí nessa aqui, o que acontece? Leia comigo o versículo 14. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. E levantando-se Levi, o seguiu. Meus irmãos, Levi, ele era judeu, filho de Alfeu, e tinha o apelido, o pseudônimo de publicano, que nada mais era que uma pessoa que trabalhava para o Império Romano, na cobrança de impostos do povo judeu. Levi, no Evangelho de Mateus, ele tinha outro nome, o dele, Mateus, que seria um dos 12 escolhidos para ser apóstolo. Meus irmãos, os publicanos, eles eram odiados pelos judeus, principalmente se ele fosse outro judeu. Ele era considerado um traidor da nação, um traidor do seu povo. Roma era dominante e Israel tinha o quê? Que pagar impostos, e impostos pesados. O ódio de um judeu por um publicano se dava também porque, além dos impostos que eram obrigados a pagar ao Império Romano, a maioria deles eram o quê? Desonestos com as cobranças. Sempre dando um jeito de extorquir um negócio ali, outro aqui, mais do que o necessário, e ficando o quê? Com uma parte para eles.
Os romanos, eles levantavam reis para governar as nações dominadas, e Israel era uma dinastia dos Herodes, que mandava em Israel, posto por Roma. Os publicanos trabalhavam para o Herodes, que cobravam os impostos. Depois de cobrado, era enviado a Roma. Portanto, Herodes ficava com a maior parte do que era extorquido, os publicanos ficavam com uma parte menor, e o valor real do imposto era enviado aos romanos. Então, esse era o contexto em que vivia um publicano. Meus irmãos, você acha que nós vivemos hoje diferente do que era no passado? Como disse Salomão, nada de novo debaixo do sol. E naquela época tinham dois tipos de impostos: o per capita. Somente homens pagavam uma taxa a partir de uma certa idade, e outro imposto era sobre lucro com venda de produtos. Na entrada e na saída das cidades, meus irmãos, tinha uma espécie de alfândega. E ali ficavam quem? Os publicanos. Quem entrava, quem saía, tinha que pagar. Passou por ali, tinha que deixar o dinheiro. Meus irmãos, para um judeu, um publicano era alguém, digamos assim, da pior espécie que tinha. Eles eram conhecidos pela sua desonestidade, pela sua agressão, as intimidações que faziam. Eles eram chamados ladrões do próprio povo. Meus irmãos, todos os publicanos no Novo Testamento, eles eram extremamente ricos. E um bem famoso chamava-se quem? Zaqueu, lembra dele? Que mais para frente, Jesus vai mudar a sua realidade. Portanto, os judeus odiavam, eles evitavam o convívio. E não permitia que um publicano sequer frequentasse uma sinagoga. Era proibido para eles. Tal era o ódio. Mas o interessante é que é justamente essa pessoa, Levi, que Jesus resolve chamar. Jesus vê ele sentado na alfândega, na coletoria, e com uma palavra apenas: segue-me. Assim como Jesus fez com Simão Pedro, com André, com os irmãos Tiago e João, lá no capítulo 1. Venham até a mim e eu vos tornarei pescadores de homens. Agora Jesus faz o mesmo com Levi, ou Mateus, se você preferir. Meus irmãos, Levi, muito provavelmente, ele já conhecia a fama de Jesus. Ele já sabia dos milagres que Cristo estava fazendo. Portanto, a essa altura, Jesus ele não chama Levi para uma conversão. Muito provavelmente Levi já cria que Jesus ele era o Filho de Deus, o Messias enviado, o Messias anunciado. Levi era um judeu e sabia de tudo isso. Levi ele estava aberto para esse encontro. E Jesus o chama para ser um discípulo, um seguidor envolvido completamente com ele e com as coisas do reino. Olha o final do verso 14, leia comigo. E levantando-se, Levi o seguiu. Levi, ele ouve Jesus, levanta da coletoria, ele deixa tudo para trás e segue o Senhor. Levi, ele abandona a sua profissão vantajosa, ele abandona o seu amor ao dinheiro e segue a Cristo para nunca mais voltar atrás. E ele, motivado com o seu chamado, empolgado com o evangelho de Jesus, Levi ele resolve dar um grande banquete na sua casa. Ele era um homem rico, de posses, conhecia muitos outros também da sua profissão, tinha muitos amigos e convida todos eles, mas Jesus e os seus discípulos para comer na sua mesa, comer na sua casa.
Meus irmãos, o Evangelho de Lucas e Mateus nos diz que essa iniciativa aqui foi de Levi. E o mesmo aconteceu com outro publicano, Zaqueu, que também vai dar um outro banquete na sua casa e convida Jesus e seus seguidores. Conforme diz o verso 15, leia comigo. Quando Jesus estava à mesa na casa de Levi, estavam também ali muitos publicanos e pecadores sentados junto dele e de seus discípulos, pois eram em grande número e o seguiam. Meus irmãos, um grupo convidado de Levi eram os publicanos, e o outro grupo era chamado o quê? De pecadores. E eles eram chamados assim porque eles não tinham uma vida irregular, do tipo, vivia na prostituição, ou eram ladrões, ou assassinos, ou coisa parecida. Não. Mas porque eles não cumpriam as leis estabelecidas pelos fariseus, por isso era chamado de pecadores. Leis que não existiam no Antigo Testamento. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Quando a pessoa chegava do mercado, ela tinha que obrigatoriamente lavar as mãos e boa parte do corpo. No dia de sábado, você poderia andar 1 quilômetro apenas. Meus irmãos, esse tipo de coisa não existia na lei de Moisés, na lei dada por Deus. Foram criadas pelos fariseus e lançado nas costas do povo. Eles mesmos não cumpriam essas leis que eles criavam, mas exigia que o povo cumprisse. Lei humana, criada por homens, como tradição. E não seguiam as leis dos fariseus. Esse povo era considerado o quê? Pecador. Você não seguia o que os homens falavam, você é um pecador. Meus irmãos, ainda hoje, nós temos bons exemplos desse comportamento de leis humanas, de tradições religiosas que distorcem as Escrituras. Não precisa ir longe, não. Aqui mesmo na cidade, você vai encontrar isso. Então, pecador aqui era quem não seguiam a lei dos fariseus, que eram os líderes religiosos da nação de Israel. E aqui, irmãos, nós temos alguns detalhes bem importantes. O texto nos diz que esses pecadores eram muitos e que seguiam a Jesus. Jesus os havia atraído com a pregação do Evangelho e com seus feitos e milagres. Esse povo era um povo rejeitado pelos religiosos, mas que encontraram abrigo em Cristo. E muitos deles o seguiam. Entende por que os fariseus, ao longo do Evangelho, vai viver atrás de Jesus? Porque, irmãos, a turma que caminhava com Jesus, digamos, era uma turma meio barra pesada. E isso preocupava aqueles homens. Primeiro, esse Jesus chega dizendo que ele pode perdoar pecado. Agora, vive as voltas com essa gentalha aí. Em hipótese alguma, um fariseu andava com essa gente. Irmãos, e não demorou muito. Não demorou muito para Jesus ser criticado. Leia novamente comigo o verso 16. Os escribas do partido dos fariseus, vendo que ele comia com publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos: por que ele come com publicanos e pecadores? Meus irmãos, para a gente entender o peso disso daqui, nós precisamos entender o que representava comer junto no contexto lá do Antigo Oriente. A maneira mais expressiva de demonstrar amizade por alguém era convidá-lo para sentar à sua mesa. Comer com alguém significava que você, de fato, você é meu amigo. Você tem intimidade comigo. Você faz parte do meu círculo. Comer junto naquele tempo tinha uma representação muito maior do que tem hoje em dia. Hoje você sai para comer com alguém, ou é convidado por uma outra pessoa,
isso dificilmente estabelece vínculo, laços. Mas entre os orientais, comer junto significava, você é da minha casa, você é de casa. E aqui, irmãos, eu gostaria muito de louvar a Deus pela vida da nossa igreja. Que nesse quesito aqui, louvado seja o Senhor, vocês estão indo muito bem. As visitas que eu e minha família estamos fazendo, irmão, na casa dos irmãos da igreja, sentado à mesa de cada família, para partilhar o alimento, falar de Deus, conhecer um pouco mais um do outro, tempo de comunhão com Deus, meus irmãos, tem sido uma bênção inenarrável em nossas vidas. Eu até brinco com a minha esposa, irmão, vocês estão acostumando muito mal a gente, mas louvado seja o Senhor por isso, porque cada dia, em cada lugar, são momentos ímpares, pela graça de Deus, e louvado seja o Senhor por isso. Tanto carinho, generosidade, que é só Deus promover isso mesmo, irmão. Louvo muito a Deus pela vida da igreja, continuem firme nisso, não só comigo, com a minha família, mas com os irmãos também, amém? Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nós, como servos, entendemos a importância disso. Já para um religioso daquela época, ele dificilmente entenderia. Por isso que os escribas se escandalizaram quando ele vê Jesus e seus seguidores entrando na casa de Levi para comer com aquela gentalha, um monte de publicano e pecador. E foi justamente isso, aqui está o ponto, justamente isso a intenção de Jesus. Ele sabia o que isso representaria para aqueles fariseus. E como eles não se misturavam com aquele tipo de gente, provavelmente, quando todos saíram da casa de Levi, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que seu mestre senta na mesa com esse povo aí, com esses publicanos e pecadores? Ele diz perdoar pecados, ele diz ser o Messias, filho de Deus, faz prodígios, milagres, mas anda com esse povinho aí, por que ele faz isso? Então Jesus ouve. E a resposta dele está no verso 17. Lê comigo. Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Meus irmãos, aqui nós vemos a resposta de Jesus em duas partes. A primeira, Jesus cita um provérbio popular: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ou seja, quem que o médico corre atrás? Os doentes, óbvio. Os que têm saúde querem ficar longe de médico. Depois Jesus ele chega e vai fazer o quê? O outro ponto, que é uma aplicação, dizendo: eu não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. Aqui, irmãos, Jesus define a sua missão. Ele veio ao mundo como um médico, mas a doença que ele veio curar é a pior de todas. É pior do que qualquer doença física que eu e você possamos ter em vida. Jesus ele veio curar as pessoas da doença chamada pecado, que é a raiz de todas as outras. Pois ela não mata só o corpo, mas destrói e condena a alma e o espírito eternamente. Portanto, Jesus, ele veio ao mundo buscar aquelas pessoas que se reconhecem como pecadores. E esse é o ponto aqui. Aqui Jesus está fazendo uma dura crítica àqueles fariseus que se julgavam justos. Homens que não tinham pecado diante de Deus. Por isso que eles não entendiam aquilo que Jesus estava fazendo. Jesus era estranho para eles. Aqueles homens não se reuniam com pecadores porque eles não queriam o quê? Se contaminar. E Jesus mostra que ao se aproximar dos pecadores, ele não só se contaminaria, mas seria uma bênção na vida daquelas pessoas. E esse aqui, irmãos, é o motivo que os fariseus entregaram Jesus à morte. Eles não entenderam para que Jesus veio.
Já os discípulos que o seguiam, Jesus, seguiam a Cristo no meio daquela multidão, eles sabiam que precisava segui-lo. Porque eles entendiam que eles eram pecadores e buscavam arrependimento. Bem ao contrário desses fariseus. O Evangelho de Mateus, se você ler, vai dizer que Jesus cita as palavras do profeta Oséias. Oséias 6, verso 6. Não precisa abrir não, mantém aí. Pois quero misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ou seja, Jesus afirma que Deus valoriza a misericórdia. Tratar com compaixão, com bondade e favor as pessoas, principalmente, que não merecem. Porque tratar aquilo que você julga, que eu julgo, que é merecedor, é fácil. Deus valoriza muito mais isso do que a religiosidade de quem vem oferecer sacrifício, de quem vem oferecer recurso financeiro, de quem vem oferecer serviço na igreja. Meus irmãos, Deus, Ele não está interessado em quem se sacrifica a sua família para fazer a obra de Deus. Só que Ele não age com amor, com misericórdia, com aqueles que criticam Ele, por exemplo, que até zombam da sua fé. Como que Ele reage a isso? Você não brinca com meu Deus não, Ele vai pesar a mão na sua vida, é só eu orar e pedir a Deus. Meus irmãos, a pessoa está motivada por ira, por raiva, por orgulho religioso. Ele até ora para que isso aconteça de fato, só para ele ter o gostinho do quê? Está vendo? Eu avisei. Não, irmãos, não. Nós temos que pedir a Deus que essa pessoa se arrependa e se volte para Cristo, apesar de tudo. E mesmo você sendo pisado, maltratado, humilhado, temos que agir com amor e misericórdia. Isso sim impacta, isso sim evidencia Cristo na vida do outro. Amém, irmãos? Isso sim evidencia Cristo. Deus também, Ele não quer o meu e o seu sacrifício financeiro sem antes haver entrega sincera do nosso coração. Meus irmãos, você pode trazer fortunas a esse gasofilácio aqui, seja pelo motivo que for, mas se o seu coração não estiver em Cristo, sem gratidão e dependência de nada vai valer esse seu sacrifício. Nada. Deus não está interessado no meu e no seu dinheiro. Deus está interessado no meu e no seu coração. O meu e o seu coração evidencia quem controla ele. Se é Deus ou se é o amor ao dinheiro. Ele revela isso. Deus também não está nada interessado no sacrifício do nosso serviço sem alegria e sem contentamento. Sabe, a pessoa se diz crente em Cristo Jesus, mas tudo que pede para ela para fazer, para ajudar na obra, nada ela pode, nada. Para cada necessidade da igreja, ela tem um impedimento, na ponta da língua. Muitos até servem na igreja, mas sempre que forma, cara feia, suspiro para lá e para cá. Não, irmãos, não. Deus, Ele não quis sacrifícios no templo com motivação errada. E continua não querendo sacrifícios na igreja com esse mesmo tipo de motivação. Meus irmãos, o que nós podemos aprender com Ele, além do que Ele já nos revelou nesse texto aqui? Primeiro, acompanhe comigo. Primeiro, o chamado de Jesus, ele é irresistível. Irresistível. Quando Deus decide levar alguém até Cristo, esse chamado, irmãos, ele é irresistível. Você pode lutar à vontade, que você vai servir a Deus.
que significa isso? Alguns serão conduzidos por Deus a Jesus por caminhos difíceis, caminhos dolorosos, caminhos tortuosos, porque Deus conhece os desejos e aspirações do meio do seu coração. Muitas vezes, irmãos, Ele permite que nós passemos por situações onde achamos que é nós que estamos no controle, mas na verdade, irmãos, nós só estamos cumprindo o plano dele. Se você é um servo escolhido de Deus, você pode achar que você é o cara, sabe? A última bolacha do pacote. Você está apenas cumprindo o plano de Deus na sua vida. Eu sou prova viva disso. Sempre achei que eu era o cara, sabe? O último biscoito do pacote. E no alto da minha inteligência, da minha arrogância, soberba, orgulho, galguei degraus que o mundo aí fora celebra, mas que só me trouxe dor, sofrimento, angústia. Não só comigo, mas com a minha família também. E isso, irmãos, fazia parte do plano de Deus. Até chegar aquele momento que Cristo diz: vem e segue-me. Acabou. Acabou. Dali em diante, acabou. Irmãos, nesse momento, o Paulo, o homem, o autossuficiente, simplesmente desmoronou. Mesmo que eu quisesse lutar contra aquilo, e olha que eu me esforcei nisso, como eu lutei contra isso, pelo apego à minha vida de pecado, não teve como resistir a essa graça. É impossível, é impossível. Não tive como resistir a esse amor de Jesus. É impossível, irmãos. Uns vão responder instantaneamente a esse chamado. Outros irão passar por diversos processos. Mas sendo um salvo, a hora que Jesus chamar, nada, nem ninguém poderá impedir. Amém, igreja? Por isso eu encorajo você, irmão. Você, minha irmã, que ora, que luta dia após dia por alguém que você ama e que não se relaciona com Cristo ainda. Não desiste não, irmão. Persevere. Não desiste, não deixa de orar, de clamar pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos pais, familiares, amigos queridos. O propósito de Deus com eles, nós não sabemos, irmãos. Nós apenas temos que orar e confiar na graça de Deus, amém? Isso é o que eu e você temos que fazer, incessantemente. Só Jesus tem essa autoridade. E Ele pode fazer, como fez comigo, através de um processo. Ou como fez com Levi. Vem, só isso. Aquele homem levanta, abandona tudo na sua vida, aquele emprego vantajoso, que deixava ele rico, milionário, e simplesmente segue a Jesus, deixando tudo para trás. Segundo, Marcos aqui, ele está mostrando a razão porque Jesus veio ao mundo. Essa é a razão pela qual Jesus vai morrer no Calvário. Para salvar doentes espirituais da doença do pecado. Ou seja, eu e você. Não foi para dar uma vida melhor. Não foi para realizar nossos sonhos e desejos. Muito menos para fazer o que o meu e seu coração manda, que ele pede. Deus pode, e Ele faz, muito mais que pedimos ou sequer merecemos. Desde que o que pedimos e desejamos vá de encontro com a sua vontade, amém? Se o desejo meu e seu for afastar eu e você de Deus, acredite, irmãos, do céu só vai vir silêncio para mim e para você. E louvado seja Deus por isso. Deus age como um pai com um filho, que ama seu filho. E quem ama um filho, o instrui, o exorta, o ensina, além de amar, de ser gracioso e misericordioso. Amém? Um pai faz isso com o filho. E Deus faz isso comigo, com você. E terceiro,
Quando Marcos escreveu o seu evangelho, ao fazer um relato desses, ele estava dizendo que todos os pecadores e publicanos arrependidos, eles eram para serem muito bem recebidos na igreja. Na igreja. Eles eram para ser tratados como irmãos pelos judeus e eram para ser recebidos em plena comunhão em Cristo Jesus na igreja. Meus irmãos, e essa é uma lição muito importante para mim e para você hoje. Porque a igreja continua sendo feita da mesma coisa de antigamente, de pecadores. Pecadores. Ela não é feita de justos, por pessoas que não possuem pecado. E a essência do cristianismo é esse relacionamento baseado na misericórdia de Deus. Tantos e tantos casos nós vemos por aí de pessoas que são massacradas pelos irmãos. Porque caíram talvez em alguma tentação. Ou deixou-se levar pelo desejo pecaminoso do coração. E desagradaram a Deus. E a igreja pisa em cima. Irmãos, muitas vezes eles estão gritando, clamando socorro. Eles estão gritando por ajuda, por abraço, por acolhimento. E recebem o quê? Crítica. Lição de moral. São expostos muitas vezes a disciplinas incabíveis. Que vai levar a um resultado apenas o quê? O afastamento da pessoa da igreja, da comunhão dos irmãos. E em muitos casos, irmãos, afasta a pessoa do caminho de Deus. Pecado, ele tem que ser tratado sim. Muitos casos são passivos de disciplina, sim. Mas se não for em amor, com misericórdia, a fim de restaurar, a fim de levantar o irmão, não vai passar de religiosidade da mais barata possível. É agir que nem esses fariseus agiam. É achar que eu e você jamais estaremos no lugar dele. Isso é um ledo engano, irmão. Isso é um ledo engano. Tira o olho da cruz um instante só para você ver o que acontece. A palavra de Deus nos instrui a como devemos agir com quem peca e com o pecado. Está tudo aqui. E nós precisamos olhar para isso com o mesmo amor, com a mesma graça e misericórdia com que o Senhor olhou para mim e para você um dia. Amém? Porque Ele fez isso, apesar de mim e de você. Tantos irmãos que precisam de abraço e muitas vezes recebem só pancada dentro da igreja. Tantos irmãos estão pedindo socorro e só estão levando lição de moral da igreja. Meus irmãos, o dia que Deus chamar aqueles a qual eu e você amamos, nós temos uma responsabilidade dada por Deus de instruir esse novo irmão em Cristo a seguir um caminho que aproximará ele a cada dia de Deus. Pode ser aquele irmão que caiu, pode ser aquele irmão que deu mancada com a igreja, pode ser aquele irmão que apareceu aqui hoje, pode ser aquele irmão que estava perdido lá fora, mas voltou para os caminhos do Senhor. Quando ele entender o Evangelho, quando as escamas dos olhos dele foram retiradas por Deus, ele vai estar aqui, irmãos, igual um bebê, que necessita ser cuidado, irmão. E cabe a mim e a você, irmão, ajudar ele a seguir esse caminho. Que eu espero, nós esperamos em Cristo Jesus, que também seja o meu e o seu. Quando esse momento chegar, ore, irmão, ore. Quando esse momento chegar, quando tivermos que apontar esse caminho, nós temos que pedir a essa pessoa levar em conta 5 coisas muito importantes. Preste atenção nisso. Primeira,
Somos pecadores e precisamos de Deus, e não o contrário. Segunda, o culto tem que ser sempre para Deus, e não o contrário. Terceiro, entre na igreja com foco em Cristo, com foco em Jesus. Não olhe para pessoas, as pessoas falham, Cristo não. Quarto, perceba se o que vem de um púlpito é bíblico, se é racional, se aponta para Jesus. Meus irmãos, qualquer coisa fora disso, desconsidere e saia dali imediatamente. Quinto, lembre-se que quem te amou primeiro foi o Senhor. As pessoas vão aprender a amar você, se também estiverem em Jesus. Assim como você também vai aprender a amar o outro. Meus irmãos, isso aqui é ser igreja. Isso é ser igreja, amém? Isso é ser igreja. Olhe para Jesus. Não olhe para mim. Olhe para Jesus, não olhe para o seu irmão. Olhe para Jesus, não olhe para você. Nós somos falhos, somos pecadores. Jesus é quem nós temos que seguir. Ele é o caminho, verdade e vida. E ninguém vai se achegar a Deus se não for através desse caminho. Amém, irmãos? E quando nós tivermos situações na igreja em que forem passivos de correções, irmãos, vamos amar primeiro esses irmãos. Fazer o que é necessário segundo a ordem bíblica, mas com amor e compaixão. É isso que Deus espera de mim e de você. Que nós não nos esqueçamos que nós estávamos nesse mesmo estado tempos atrás, quando Deus teve misericórdia de mim e de você. Amém? Abaixe sua cabeça.